Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, estamos de volta com mais uma live maravilhosa. Depois de um tempão sem poder fazer as nossas lives aqui, estamos de volta. O Davi, inclusive, já chegou, foi o primeirão, ô Moreira. Já vou te chamar aqui para conversa para a gente já começar a falar sobre o assunto desta noite. Kleber Brianês está conosco, Jaime já está conosco. Boa noite, Jaime. Chegou a Patrícia, chegou uma galera. Deixa eu ajeitar aqui o comentário fixo. E já vou chamar o Davizão para a gente trocar uma ideia. O Davi Moretti é o seguinte, eu trabalhei com ele em 2011 até 2013, se não me engano, numa emissora de rádio aqui em São Paulo, a nossa Rádio FM. E a gente desenvolveu projetos muito interessantes nesse momento, né? E aí, um tempo depois, o Davizão caiu no mundo. Foi pra gringa para trabalhar com a voz lá nos Estados Unidos. Mas voltou. Tá por lá desde então, nós vamos entender como é que foi esse processo, como é que se deu essa mudança de país pro Davi Moretti. Davi Jones! Aí, DJ, beleza? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Graças a Deus, cara, tô beleza. E você? Tudo bem também. Estamos aí na correria, né, tentando sobreviver a esse período turbulento. Já está vacinado? Já, tá aqui, ó. Pera, deixa eu pegar aqui pra você mostrar pra você. Olha aí, ó, olha aí. Davi Moretti, 2 doses? Já tomou as duas? Já as duas. Eu, Putz, que e- alegria, cara. eu e E a aí, patroa. e aí em Miami já está liberado? Já está para andar, já pode andar sem máscara e tudo mais? Cara, então, aqui é o seguinte, a orientação do CDC, né, é para que já libere quem já tiver com as duas doses já da vacina, já pode andar sem máscara tranquilamente. A questão é que ninguém tem como comprovar, porque eles também proibiram essa questão. Você não pode pedir para alguém, ó, escuta, cadê a sua carteirinha de vacinação e tal, né? Mas a maioria do pessoal já está andando sem máscara já nos estabelecimentos. Quer dizer, a maioria não. Uma boa parte, mas não a maioria. É até estranho, até estava comentando até com a minha esposa esses dias, que é engraçado, a gente vivia é, com o desejo, com a vontade de que isso acontecesse logo, essa liberação. E agora, quando a gente chega nos locais, né, no supermercado, loja, que a gente vê algumas pessoas de máscara e a gente sem, aí a gente fala, caramba, que esquisito, que coisa estranha. Pois é, que loucura. A gente se sente meio fora do contexto. Ah, mas eu não vi a hora, cara, de estar livre dessa máscara maldita aí, coisa chata. Não, cara, imagina a gente por aqui, ó. O Kleber até colocou uma alegria e uma pontinha de inveja. De leves, né, Kleber? Porque no ritmo que as coisas estão rodando por aqui, da visão, vai demorar para a gente ficar sem máscara de novo no Brasil. Mas enfim, muito interessante. Você está nos Estados Unidos, está vivendo da voz, Então está em aí, então aí. Miami, já está com a sua Harley Davidson, com a sua Ferrari, outro padrão, Ferrari não. Harley Davidson sim, mas a Ferrari ainda não. outro patamar. Mas lógico, o que a galera quer saber é que história é essa, né? Como é que isso se deu. Então preciso entender, aliás, eu já sei essa história, mas seria legal se você contasse, recapitulasse. E aí, como é que começa a sua história com a comunicação, com a locução, com o rádio? Quando é que se deu isso, esse chamado da comunicação? E como é que foram os seus primeiros passos? Diz aí, Davi. Rapaz, o negócio é extenso, assim. Bom, tudo começou quando eu nasci. É mais ou menos, cara. Meu pai, ele foi radialista, né? Então, quando eu era criança, quando eu era pequenininho, meu pai me levava na rádio e eu ficava ali observando, com 4, 5 anos, 6 anos, vendo aquilo. Meu pai trabalhou, fez programa na Rádio Clube de Santo André, na Rádio Cacique. Aí no centro de São Paulo tinha uma rádio AM que se chamava, ali naquele edifício Treme Treme, sabe? Tinha uma Uhum. rádio ali que chamava Rádio Cometa. Era uma rádio AM, já fechou há muitos anos. Meu pai fez programa lá. Então, assim, meu pai me levava nas rádios, assim, eu ficava ali encantado com aquilo, achava o máximo, né? E a gente tinha um rádio gravador em casa, daqueles antigos, e eu pegava as fitinhas e ficava colocando ali no rádio, colocava uma música para tocar, e quando aquela música terminava de tocar, eu apertava o REC e falava,
você ouviu a música tal, assim, sabe, tentando Que fazer, da hora. anunciando uma música, assim, tentando ser um radialista ali já, tal, né? E começou assim, porque eu achava lindo, achava aquilo encantador, né? Eu via o meu pai fazendo, e eu sempre ouvi muito rádio, Marcelo. Sempre fui um cara que gost... amo rádio, amo ouvir rádio. Demais, demais, desde criança mesmo. Inclusive, um dos programas que eu mais gostava quando eu era moleque era a Turma da Maré Mansa, que é um programa de humor, né? Pô, esse era muito legal, né? Também ouvi Muito assim com o bom. meu avô. Isso explica muita coisa. Nós vamos chegar daqui a pouco lá na Roça Rádio, mas isso explica as suas referências. Mas daí, dessa fase lúdica até você se profissionalizar, quanto tempo? Então, aí, cara, a vida começa, a gente cresce, né? E vai estudar e buscar o caminho na vida, né? E eu sempre apaixonado por rádio, ouvindo muito rádio e querendo ser locutor de rádio. E eu conheci um cara que é um baita de um locutor, que assim, que eu tinha uma admiração pelo trabalho dele assim imensa, que é o Natan Pinheiro. Ele era do Rio, trabalhava na Antena 1 do Rio, aí veio para São Paulo, trabalhou na Antena 1 de São Paulo, trabalhou também na imprensa, na rádio imprensa, tanto na fase popular que ela teve, como na fase depois gospel, que a Igreja Renascer em Cristo arrendou a rádio imprensa. E eu conheci ele nessa época. Ele era evangélico e ele foi morar perto da minha casa e acabou indo lá na igreja que meu pai é pastor até hoje, né? E eu, caramba, cara, quando eu conheci um cara que era locutor de rádio, fora os locutores que eu conhecia quando eu era criança com o meu pai, pô, achei aquilo o máximo. E aí eu falei pra ele, pô, Natan, eu queria muito ser locutor, é a minha vontade, mas, poxa, eu não sei se isso eu tinha, eu acho que eu devia ter uns 17, 16 anos. Aí eu falava, eu não sei se eu vou conseguir, se é o meu negócio, porque eu não tenho esse vozeirão, assim, que nem você, esse grave, pesado, assim, e tal, né? Minha voz é mais do médio, né? Eu consigo fazer um grave também e tal, mas é mais pro médio, assim, tá nessa faixa do médio. Ele, cara, hoje em dia isso já tá acabando. As rádios não estão mais focando só nas vozes pesadas e graves e tal. Isso aí já tá mudando. Né? Eu falei, é mesmo? Ele pode acreditar em mim. Se você quer mesmo, vai atrás, vai buscar se formar, estudar, continua ouvindo rádio como você faz. E, cara, era uma época que a rádio a Cidade e a Transamérica, elas eram as rádios top de São Paulo. Eram as melhores mesmo. Assim, eu acho que isso aí em 1993, 4, nessa época aí. E era a Rádio Cidade e a Transamérica. E eu comecei a ouvir demais a Cidade e a Transamérica. A Cidade mais popular e a Transamérica um pouco mais jovem, né? E aquilo me encantou, cara. Aí continuei estudando e fui estudar contabilidade. Pra você ter uma ideia da Contabilidade, loucura. DJ? Essa eu não Contabil... sabia. Putz, cara, eu fui estudar contabilidade. Porque é uma coisa que eu também gostava, né? Eu deixei a contabilidade faz tempo. Mas é uma coisa que eu curtia também. E aí eu falei, vou estudar contabilidade. Velho, eu fiz um ano, eu fiz o curso técnico, né? De contabilidade. Nesse meio tempo, DJ, eu sempre fui envolvido meio que na comunicação. Com 15 anos eu comecei a trabalhar num laboratório de fotografia. Trabalhei até os 18 anos com fotografia. Até hoje sou fotógrafo ainda e tudo. Mas eu comecei na fotografia, na área da comunicação, né? E aí eu fiz o curso técnico de contabilidade e entrei na faculdade. Fiz o primeiro ano de contabilidade. Cara, depois do primeiro ano, eu gosto de contabilidade, gostava e tudo mais. Só que quando eu via os caras chegando na faculdade do trabalho, eu ficava meio cabreiro, tá ligado? Porque, pô, os moleques chegavam de calça social, de camisa, tá ligado? E não é o meu jeito, cara. Não é minha praia, não é minha pegada. E eu falei, cara, não dá, não dá. Eu vou ter que partir pra outra. Nesse meio tempo, logo que isso aconteceu, eu acho que isso aí foi em 1996. 96. Eu conheci um cara que tinha uma rádio na Zona Leste de São Paulo, uma rádio pirata na Zona Leste de São Paulo,
que foi uma das maiores rádios piratas da Zona Leste de São Paulo, que foi um sucesso, era uma rádio ouvida em massa pela molecada. Tanto que quando ela fechou, que era radioativa, era uma rádio de música eletrônica, e quando ela fechou, houve manifestações, cara, houveram manifestações dos estudantes das escolas ali na região da Zona Leste, do Carrão, né, para reabrir a rádio, para acontecer alguma coisa. Só que não tinha mais como resolver isso, né? Era uma situação da Polícia Federal e tudo mais e tal. Mas o cara que era o dono da rádio, ele resolveu abrir outra rádio, que não era mais a radioativa. Entendeu? Então ele abriu uma rádio chamada Objetiva. Quase parecida, ativa, objetiva e tal. A terminologia tá perto. E eu conheci esse cara e ele me chamou para começar a trabalhar lá na rádio dele, porque eu queria ser radialista. Falou, cara, vem trabalhar aqui comigo como operador. Vem trabalhar como operador que você vai vendo como é que funciona, como é que é. E ele tinha um cara lá que era um locutor que não trabalhava lá, mas acho que apagou a minha luz aí, não tem problema não. Vocês estão me vendo bem, né? Tamo sim, DJ, vai em frente. Então, tá joia. Ele trabalhava numa rádio em Minas, o Reginaldo. E o cara, mano, o cara é muito bom. Ele é um puta de um profissional. E aí ele começou a me ensinar, começou a me dar umas dicas, começou a me falar, ó, assim, fazer assim e tal. Ele ia lá na rádio uma vez por semana. Porque ele era de Minas, trabalhava na rádio de Minas, difusora. E aí ele vinha para São Paulo, e aí quando ele chegava em São Paulo, trabalhava como operador e tal, e ele me chamava, falou, ó, cara, é o seguinte, faz assim, essa entonação aqui, tal, grava esse comercial aqui, tal, para você fazer um teste, para você ver como é. E eu comecei a fazer esse teste, trabalhar lá. Quando eu estava trabalhando há uns 6 meses, eu me inscrevi no Senac, lá da Cipião. Cipião, clássico. Porque o cara que é o dono da rádio lá também é locutor, o Aguinaldo, puta gente boa, um grande profissional também. Ele e o tiozinho é um grande produtor, operador. E o Aguinaldo falou, Davi, você tem potencial, cara. Você trabalha bem, você tem uma voz legal, você tem um timbre bom, você tem uma pegada do ao vivo muito boa, você tem uma vibe pro ao vivo, assim, pro ar, assim, bem legal. Você tem que focar nisso. Então vai estudar, ele falou. Você continua trabalhando comigo aqui e vai estudar. E aí eu fui, cara. Aí eu fui lá na Cipião. Só que antes, né, falaram pra mim assim, irmão, você tem que. Não, pra você entrar lá, você tem que fazer o cursinho. Você tem que fazer um cursinho antes, tal, porque se não fizer o cursinho, você não consegue passar. Tinha Muito. provinha, né, cara? Uma espécie de Provinha. vestibular, né? Exatamente. Não, tem o teste da voz, o teste escrito, você tem que fazer o cursinho deles. Porque eu não sei se tem ainda, Marcelo, você que é professor aí de Senac, ainda tem esse curso preparatório? Então, o Davizão, esse curso ele existiu até o começo dos anos 2000, né? Então era realmente uma seletiva, né? O cara fazia o cursinho preparatório, fazia o teste e entrava no curso profissionalizante. Depois o Senac entendeu que todo mundo tem o direito de sonhar com essa possibilidade profissional. Então o cursinho ele existe, mas a prova não. Né? Se chama hoje Prática de Locução de Rádio e é uma espécie de introdução de 40 horas para você entender como é que funciona o mercado de rádio, quais são as possibilidades de trabalho dentro dessa área, e aí depois você decide se vai investir no curso técnico ou não, que é um curso mais extenso, é mais extenso inclusive do que era nessa época, né? Então para o cara entender onde é que ele está se enfiando, o cursinho continua rolando, mas não tem mais prova não, só tá a fim de fazer e cair para dentro. Caramba, cara, e naquela época tinha prova, era Novinha, tipo 100, né? eram 100 candidatos para 36 vagas, era alguma coisa assim. E, cara, eu fiquei com piscando assim, né, porque eu não fiz o cursinho. Eu falei, não, eu vou meter as caras direto, né? Vou direto. E fui direto e fiz a prova, cara. E eu fui aprovado logo na primeira chamada. E eu comecei a fazer o curso do Senac e, paralelamente, continuei trabalhando nessa rádio pirata, nessa rádio comunitária, lá da Zona Leste de São Paulo, era na Vila Formosa. Quando era radioativa era no Carrão, aí quando mudou para Objetiva foi para Vila Formosa. E aí eu comecei a trabalhar continuei trabalhando nessa rádio e fui fazer o curso do Senac.
E, cara, o curso do Senac, putz, grilo, velho, eu vou te falar, o bagulho foi fantástico pra mim, desde o Quem eram início. os mestres, você lembra? Brother, eu não me lembro o nome das professoras, vou falar, não vou mentir pra você não, a professora de interpretação, de fono, elas eram ótimas, de verdade. Antes tinha, não sei se tem ainda, né, mas tinha a primeira parte que era só teórica, era sobre comunicação e a história do rádio, era algumas coisas assim, e depois a parte prática. Mas o professor de locução eu lembro e eu sou fãzaço dele, acho que ele é um grande profissional que é o Sérgio Fialho. Fialho, um dos melhores que a gente tem em atividade ainda aqui em São Paulo, né? Inclusive o próprio Fialho fundou uma escola, né? Personal Speaker, para ensinar as Sim, pessoas a sim. fazer locução. Que É. demais, hein? Fera. Ele também, acho que se não me engano, ele dá aula também de oratória, para quem tem medo de falar em público e tal. Ele também, na escola dele, também fala sobre isso. E aí, cara, abriu os horizontes, assim, eu comecei a entender melhor o que realmente era. E, cara, o que mais me surpreendeu foi esse lance mesmo da voz. Porque na minha turma tinha uns caras que tinham uns puta de uns vozeirão pesado, cara, grave. Um negócio assim que chegava até dá o medo da voz do cara, assim, sabe? Mas o da E visão, e continua, viu? Muitos caras chegam lá e falam: Olá, tudo bem? Você é o professor? Né? Esse é o perfil habitual, né? Olha que loucura, você está falando de meados dos anos 90, mas ainda exato. hoje carregamos essa ideia de que o locutor tem esse vozeirão, né? Isso E é foi em muito 90, doido. 98, no final de 97, no final, foi no final do ano de 97, em dezembro de 97 que eu fiz a provinha e a resposta veio, e aí o curso começou em janeiro de 98. Aí você performou bem, certificado na mão, tirou DRT, e aí, como é que rolou Então, depois? aí, velho, é a loucura, né? Porque aí você começa a querer entrar no mercado, né? Você quer entrar no mercado, você tá. Eu continuei trabalhando nessa rádio e, cara, só que chega uma hora que você, pô, você fica doido, você quer, pô, não, eu quero ir pra uma rádio, eu quero ir numa rádio e tal, eu quero entrar na rádio, não tem jeito e tal. E o cara falava pra mim, o Agnaldo, né? Falou, pô, cara, tem paciência, fica tranquilo, a hora vai chegar, o momento certo vai chegar, vai aparecer a oportunidade e tal, não entre em desespero não, porque, pô, senão eu vou perder um profissional aqui que tá trabalhando comigo. Nisso, cara, eu comecei a trabalhar na rádio mais na área da locução mesmo. E, cara, pra mim foi uma baita de uma escola, uma baita de uma escola. E ele falava, ó, tem um grande problema dos doutores, ou dos jovens doutores, dos novos doutores, é que eles acham que tem que cantar no final das frases, você tem que dar aquela subidinha e tal, né? E não tem, você tem que conversar com o público, você tem que falar com as pessoas de uma forma tranquila. Então ele falava assim, ó, pode escutar, que você vai ver algumas rádios. A gente tinha uma rádio escuta lá, né? Que era para ouvir as rádios piratas também da região, né? E aí os doutores faziam assim: boa tarde! Nesse momento, estamos começando mais uma programação para você aqui na rádio. Ele falou, cara, isso é horrível, você nunca faça isso. Se um dia você fizer isso aqui, eu te chuto daqui para fora, né? E eu falei, cara, beleza e tal. Então eu comecei a praticar lá. Comecei a praticar e tava sendo muito legal. Até que chegou um ponto que eu tive que buscar outros horizontes, né? E eu acabei saindo de lá. Não porque a rádio não era legal, não porque as pessoas não eram gente boa e tudo mais, mas porque, sabe, as coisas vão afunilando e você vai querendo buscar outras coisas. E eu fui buscar oportunidade nas rádios. E o triste, cara, é que nesse momento você começa a receber um monte de não na cara, você começa Começo é dureza, né? você começa a ser meio que esnobado. Eu passei por uma situação triste demais, cara. Eu até conto essa história para as pessoas, né? Eu fui fazer um teste numa rádio, quer dizer, eu fui levar um piloto numa rádio, né? E aí eu fui atendido pela coordenadora da rádio, né? Ela falou, tá bom, então, estamos precisando aqui de um locutor e tal, mas deixa eu ver seu piloto aí. Aí ela botou meu piloto para ouvir e tal, e ela falou, tá bom, ok. Só que você não tem bagagem para trabalhar aqui na nossa rádio. Essa rádio que está precisando de um locutor com bagagem, que arraste o seu público, que já traga, sabe, um número de ouvintes. Então, assim, você até que vai bem e tal, mas não é o perfil pra gente. Não,
não é o nosso negócio. Caramba, velho, mó triste, a gente fica mó chateado, mó chocado. Balde de água fria, né? Pô, Chegou ali total, velho. pra chutar pro gol, pra Pô, fora. total, e com gelo ainda. A água com gelo que machuca ainda mais. Aí, pô, fui embora chateadão, né, velho? Aí fui embora triste e tal. Falei, pô, acho que o negócio não é pra mim não. Depois dessa aí, zoado. Não, acho que eu não vou ser locutor, não nasci pro negócio. Pô, a mulher me jogou, me chutou de lá de cima do prédio e tal, né? E aí fui embora, cara. Aí busquei emprego, trabalho, né, na área da contabilidade, que era uma coisa que eu tinha experiência, né? E aí eu falei, cara, eu vou continuar trabalhando na contabilidade. Falei, quer saber? Eu vou ligar de novo nessa rádio aí só pra saber de qual é. Então eu liguei lá, cara. Quando eu liguei, um cara me atendeu e o cara falou assim, falei, pô, eu deixei um piloto aí, falei com a fulana de tal, que é coordenadora aí. Ele falou, não, pô, ela não é mais coordenadora aqui não. Ela não tá Opa, mais aqui não. Falei, ah, é? Falei, pô, qual que é o seu nome? Eu falei, pô, meu nome é Davi. Ah, Davi, deixa eu ver aqui, pá, Davi. Ah, Davi tá aqui, ó, é Davi Moretti. Eu falei, é. Então, peraí, cara, deixa eu ver um negócio aqui, eu te ligo, eu te retorno aí daqui uns minutos. Eu falei, ah, opa, uma coisa interessante aí. E aí, velho, passou uns minutos, me ligou de volta. Um cara chamado Marcelo Salinas. Esse cara hoje, eu não sei onde ele está hoje, na verdade, mas eu sei que até uns 3 anos atrás, ele foi diretor do CQC, ele foi diretor do Legendários, daquele programa do Marcos Mion que ele fez na Record, trabalhou na Folha de São Paulo. Na época eu não conhecia ele, nem nada tal, né? E aí ele me ligou de volta e falou, cara, vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Aí eu fui lá, ele falou, cara, então, a gente tá mudando aqui o nosso quadro. A gente está mudando nosso quadro e a gente está buscando aí o pessoal para que se enquadre aqui na nossa visão, do jeito que a gente quer trabalhar e tal, no que a gente está pensando. E aí ele falou, então, eu queria ver se você topa começar aí com a gente e tal, né? Eu falei, pô, lógico, bicho, claro, quando? Agora? Ele falou, não, segunda-feira você vem aí, pá, vai pegando a mesa e tal, e aí começa a se identificar aí com o ambiente, como é que a gente trabalha, como é que é as coisas. E era uma rádio cristã, que até hoje ela ainda está nativa, que é a Rádio Musical. E foi logo na mudança da Musical, foram acho que 4 meses depois que a Musical, que era uma rádio fundamental MPB, de né? São Paulo, MPB fortíssima, ela mudou para uma rádio cristã, uma rádio gospel, né? E, e aí eles fizeram de verdade, cara. No início eles fizeram realmente uma equipe que era muito pesada. Tinham nomes muito bons, como Flávio Siqueira, estava lá, era um locutor de lá. Monstro, né? O, Sim. o Luizinho Caju, que na época era também um baita de um locutor, tinha saído da Manchete, né, que era uma rádio também evangélica da Renascer, e tinha ido pra lá. E, cara, foi E de repente, do nada, eles resolveram mandar esses. Puta, eu não sei nem se eu devo usar essa frase, essa palavra, mas, pô, medalhões, vamos dizer assim, né? Esses medalhões, resolveram tirar os medalhões da rádio e botar uma galera jovem, uma galera nova, diferente e tal. E aí eu entrei lá cara, eu fiquei lá por 3 anos, 3 para 4 anos, trabalhando lá e foi um lugar maravilhoso para mim, assim, uma escola, gravei muita coisa lá e foi muito bom, muito bom. Se eu fosse religioso, diria: os caminhos do Senhor são misteriosos. Esse telefonema que você deu aí, hein, cara, que loucura. Aí a Pois moça é, sai, cara. que demais, que baita história. Não É. sabia disso, não. Alguém perguntou aqui, Marcelo, se o Marcelo Salinas é um asiático, um japonês. É ele mesmo, um japonês. Olha aí, Carol, você está trabalhando com Marcelo Salinas, tudo está interconectado, todo mundo está interconectado, né? Tá Pô, tudo conectado. gente boaça, Marcelo, cara. Gente boa demais. Gosto muito dele, baita profissional. Entrou no ar, estreou, realizou o sonho, agora sou um locutor, estou no ar aqui em São Paulo, maior Putz, que mercado de rádio da maravilha. América Latina, né? Que demais. E aí, ficou quanto tempo por lá? Para onde você foi depois? Qual foi o próximo passo dessa construção? Então, cara, eu fiquei lá 3 anos. Fiquei 3 anos lá. Depois eu saí da musical e comecei a me dedicar à área da fotografia, que é algo que eu também já trabalhava. Então, já
me formei também na área de fotografia e, paralelamente, também me formei na área de atuação. No Centro Cultural São Paulo, fiz o curso de ator, né, ali na Vergueiro. Puta trampo, puta, maravilhoso também. Uma coisa que eu oriento e falo para quem me pergunta a respeito disso, cara, se você gosta de trabalhar com a voz e tal, ainda mais a galera que tem sonhos, às vezes, de trabalhar como dublador e tudo mais, eu falo, vai para o teatro também. Faz um curso de teatro e tudo mais. É E vai ajudar fundamental, muito. né, o Moretti? Até porque muitas pessoas não sabem, mas a função dublador ela não existe, né? O nome do trabalho é ator em Não, dublagem. Então, se você é. não tiver o registro profissional, não tiver essa formação, não vai rolar. Aqui, inclusive, chama voice actor. Voice É actor, ator de voz. ator de voz. Então, é um lance da formação do teatro também, né, da atuação. Então, eu paralelamente terminei a fotografia, fiz o curso de fotografia, terminei também, que na Escola de Arte de São Paulo, e me formei no Centro Cultural São Paulo, de São Paulo, do Centro Cultural São Paulo, e aí eu fui me dedicando à fotografia também. E continuei trabalhando para alguns lugares, aí eu saí de lá da musical, né, e continuei trabalhando para alguns lugares e tudo mais, para o pessoal, inclusive gravei para um material. Depois de muito tempo é que eu descobri quem que era o cara. Que eu gravei com um cara que eu conheci, que ele era lá da Zona Leste. Descobri, alguém me passou o telefone, liguei, o cara falou, pô, grava uns negócios pra mim e tal. E depois de muito tempo eu descobri que era o Cido Gameiro, Cido irmão da Gameiro. Fátima. Irmão da Fátima Gameiro. Eu falei, caramba, mano, que mundo pequeno. Eu nem sabia que era o Cido naquela época. E De agora eu novo, sei. né, Moretti? Tá tudo conectado e a gente está se encontrando o tempo todo, né? Quem achar que não, que vai ficar na bolha, não vai rolar não, cara. Né? Todo É, mundo se exatamente. conhece, todo mundo se tromba. Se não trombou agora, tromba daqui a pouco. Negócio interessante esse nosso mercado. Fotografia, rádio, gravações, beleza. Estamos em que período da sua vida? Já chegamos a 2010? Não, não, tá longe ainda. Isso aí acho que foi 2001, 2001, 2002, por aí. Cara, nesse meio tempo eu fui morar, e quando chegou em 2003, final de 2003, eu fui passar o final do ano eu tinha namorava uma garota e ela foi para uma cidade do interior do Paraná chamada Apucarana. E eu fui para lá passar o final do ano junto, né? E ela ia morar lá. Ela estava mudando com a família para esse local. E eu falei, eu comecei a ouvir as rádios de lá, porque eu ouço rádio direto onde eu tô, é, eu tô ouvindo rádio, né? Porque eu gosto de rádio. Hoje em dia tem uns podcasts e tal, que tá em alta e tudo mais. Cara, mas eu gosto de rádio. É música e fala e música, é esse ping-pong, essa jogada, e a vinheta que entra, e o comercial, é o lance que eu gosto. E eu comecei a ouvir as rádios da região, do local. E eu descobri uma rádio lá, que era 93 FM, que era da cidade mesmo. E eu estava trabalhando numa revista em São Paulo, numa editora, na editora Espetáculo, como fotógrafo. E só que eu trabalhava tipo, era fixo, mas era freelance, sabe? Você é o freelance fixo dos caras. Uhum. Então eu trabalhava diretão para eles. E aí eu fui para lá e eu falei, cara, quer saber? Eu vou nessa rádio aí, conhecer essa rádio. Eu vou lá pessoalmente. Aí eu fui lá na rádio, bati lá e tal, falei, pô, eu queria conhecer a rádio e tal, queria saber, né, conhecer aí dentro, tal, o pessoal e tudo e tal. Aí o cara falou, a menina da recepção falou, não, vamos lá e tal, né? E foi lá e ele me apresentou a rádio, me mostrou a rádio, pô, uma estrutura boa, bonita, bem montada e tudo mais, por ser uma rádio do interior, né? Me apresentou a rádio, eu fui lá e foi bem legal, assim, a recepção. E aí eu falei que, sabe, que eu sou radialista também e tal, sou de São Paulo, sou Tá aqui o radialista e meu tal. piloto embaixo do braço. Cara, eu nem levei, pra você ter uma ideia. Caiu sua fala aí, Marcelo, sua Não, imagem tá. tô te ouvindo, mas também te vejo Aí, mal. voltou. Aí, voltou. Voltou. É. Aí, cara, ela falou, pô, você é radialista? Aí eu falei, sou. Pô, então deixa eu chamar o Joilson, que era o cara da produção, que era o coordenador lá. Deixa eu chamar o Joilson pra você conhecer ele e tal. Poxa, que legal, o cara é de São Paulo, radialista. Aí eu conheci o Joilson, ele falou, pô, que legal e tudo. Pô, você tem um piloto aí? Falei, cara, eu não tenho não, mas se você quiser a gente grava um e agora. Aí falou, cara, que vamos gravar então? Falei, ó, o slogan da rádio é esse, né, o sinal é esse, pá, isso aqui e tal. Desanuncia 3 músicas e faz um
uma nota e faz um testemunhal aqui disso aqui, né, numa loja, lá sei lá o que que era. Falei, ah, beleza, tal. E me deu o negócio lá, pai, já entrei e fiz. Aí ele falou, pô, cara, você tem telefone aqui? Falei, não, não tô só de viagem aqui e tal, meu telefone é de São Paulo, vocês não vão conseguir falar comigo. Mas tem o telefone da senhora que eu tô na casa dela, que é a avó da minha namorada e tal, né? Falei, pô, me dá o telefone dela, então me dá esse telefone aí. Aí eu falei, beleza. Só que, tipo, cara, eu nem limitei esperança, expectativa, nada disso, né? E o cara, e eu comprei a passagem para voltar para São Paulo, no sábado. Falei, pô, sábado eu vou embora, né? Aí era terça-feira, dia que eu fui na rádio. Aí comprei a passagem, saí de lá da rádio, fui na rodoviária, comprei a passagem e fui embora. Quando foi quarta-feira de manhã, toco o telefone da casa da senhora, aí alguém querendo falar comigo, ela, com Davi? Como assim? Peraí, de onde é? Aí falou assim, ah, aqui da rádio, da 93 FM e tal. Aí ela me chamou, eu falei, não, sim. Aí eu fui lá, atendi, aí falou, pô, cara, você gravou o piloto aqui com a gente, você não quer dar um pulo aqui pra gente conversar, pra você conversar aqui com o Valmor, seu Valmor, que é o dono da rádio? Falei, não, vou, claro, sem problema. Aí fui lá, cara. Cheguei lá, o Valmor me atendeu. Gente boa pra caramba. O pai dele é jurista em Brasília, um cara super conhecido também. Valmor Javarina. O pai dele é o doutor Javarina, um grande jurista conhecido. Ele falou: então, cara, o negócio é o seguinte: eu vi seu piloto aí que você gravou com o Joilson, e a gente tem um cara que tá saindo de férias amanhã. E eu preciso de alguém para cobrir esse cara e eu não tenho ninguém aqui na área para cobrir as férias desse cara. Topa! Eu falei, cara, eu tô com a passagem comprada para ir embora sábado, né? Aí ele falou, não, fica aí, pô, faz esse mês aí comigo. E aí, se der certo, quem sabe você não fica aí direto? Eu falei, ah, demorou então, vamos lá. Então, beleza, fui lá, cara. Aí ele falou, ó, vem aí mais tarde para você pegar a mesa, o programa, tal, onde vai as vinhetas, isso e aquilo e tal. O horário é das 8 à meia-noite. Falei, demorou, tranquilo. Aí fui lá à tarde, fiz toda a escolinha da parada, e aí era o último dia do cara, e o cara já ia entrar aquele último dia, depois no dia seguinte, na quinta-feira. Na quinta-feira eu já começava na rádio. Aí quinta-feira eu fui lá e comecei, velho. Meti as caras e fui lá e entrei pra valer. Fiquei lá na 98, que era 93 e depois mudou pra 98. Fiquei na 93 durante 6 meses. Depois de 6 meses eu estava trabalhando lá e, paralelamente, eu comecei a trabalhar no jornal da cidade como fotógrafo também. Então, de manhã, durante o dia, eu trabalhava no jornal e à noite eu ia para a rádio das 8 à meia-noite. Porque o cara que entrou de férias, ele foi embora da cidade para morar na cidade do pai dele. Então, ele saiu de lá, então ficou a vaga aberta. E aí o cara falou, pô, entra para dentro aí. Fica aí, né? Foi durante as férias ele já avisou que ele não voltava mais. Aí eu falei, ah, beleza, o Cato, tô dentro. Passou 6 meses, cara. Eu tava lá na rádio trabalhando um dia à noite, toco o telefone da rádio, quando eu atendo, era um cara que trabalhava na Transamérica da outra cidade, de Arapongas. Eu trabalhava em Apucarana, Arapongas era, sei lá, acho que 25 minutos, 30 minutos de carro ali na estrada. E aí o cara falou, pô, bicho, eu tô te ouvindo aqui, eu trabalho aqui na rádio, na Transamérica de Arapongas. A gente tá precisando de alguém aqui para gravar uns comerciais aqui pra gente. Você não queria gravar uns comerciais aqui e tal? Vem aqui, a gente te paga pro comercial e bababá. Eu falei, pô, cara, demorou. Só preciso ver o horário, como é que eu vou aí, porque eu tô no jornal de manhã durante o dia e trabalho aqui na rádio à noite. Falei, não, vem aí o horário que você puder. Nesse intervalo aí que você tiver, vem pra cá e tal. Ah, demorou. Aí fui lá e comecei a gravar por semana. Eu ia lá uma vez por semana. Foram umas 3 semanas. Gravava um bocado de comerciais lá pra eles. E beleza. Depois dessas 3 semanas, velho, a dona da rádio me chamou e falou, cara, a gente tem uma vaga aqui de manhã, das 8 ao meio-dia, e a gente queria que você viesse pra cá pra trabalhar aqui com a gente. Falei, pô, mas aí eu não sei se vai dar pra eu trabalhar nas duas rádios e tal, né? Ela falou, não, aqui infelizmente não tem como. Porque as duas rádios, elas, apesar da Transamérica que seguia uma linha um pouco mais pop, são poucas rádios na região. Então a gente não pode aceitar que você trabalhe nas duas. Você vai ter que optar por uma ou por outra.
Aí eu falei, ó, só que é o seguinte, lá eles me pagam isso, e eu tenho esse benefício, e esse e tal. Porque rádio de interior, cara, você sabe, Marcelo, depois de muitos anos em São Paulo, as rádios, os radialistas, locutores, que eles foram beneficiados, por exemplo, com o Vale Refeição. Inclusive, foi uma guerra, uma briga para isso e tudo mais. E lá, cara, também não tinha. Mas a rádio dava o vale para você almoçar no restaurante. Tinha um restaurante que anunciava na rádio e você ganhava um Permutinha, vale. né? Permutinha clássica. Permutinha. Tu ia lá e almoçava no restaurante. E tinha um restaurantezinho chinês, você comia à noite e tal. Então tinha tudo isso, esses benefícios, né? E eu falei, beleza, então. Aí a mulher falou assim: ó, é o seguinte, a gente te dá também o vale para você almoçar no restaurante e a gente te paga tanto. Cara, na época, sei lá, vou chutar aqui, mas não me lembro, era R$ 200 a mais do que eu ganhava na outra. Eu falei, pô, tá valendo. Outra Transamérica, Transamérica, tá ligado? Aí eu falei, não, vou cair pra dentro. Mesmo que seja Transamérica do interior, eu vou cair pra dentro. Aí fui pra Transamérica, fiquei lá durante 4 meses. 6 em uma, 4 na outra, são 10 meses. Depois disso, o cara me ligou da 93 de novo e falou, Davi, cara, eu preciso de você aqui à noite. Seu horário estava muito bom, colocamos um cara aqui, não dá certo, o cara não tá rolando, não tá funcionando, a gente precisa que você volte e tal. Falei, tá, beleza, só que é o seguinte, eles estão me pagando tanto e tal, aquela mesma negociação de sempre. Ele, não tem problema, o que você ganhava dos benefícios lá tal, continua valendo e eu te pago o mesmo que eles estão te pagando aí. Só que, cara, valia mais a pena, porque eu era 40 minutos de 25, É, não. 25, 30 minutos de moto, eu ia de moto, né? Então era um pouco distante, então era uma viagem, logo cedo, às 8 da manhã eu tinha que estar lá na rádio, eu abri a rádio, não tinha ninguém lá na hora, né? Então assim, valeu a pena, porque a rádio era na cidade que eu morava. Então fui para lá, e fiquei lá, cara, fiquei lá mais 3 meses. E eu só saí de lá, Marcelo, de verdade, velho, porque eu sofri um acidente de moto lá. Putz. E aí, cara, eu falei, pô, sacanagem, mano. Meu pai teve que se deslocar de São Paulo, voando, correndo, foi lá pra Londrina de avião, porque não dava. Chegou a notícia e velho desesperado, né, mano? Não aconteceu nada sério, mas eu fiquei desorientado, tá ligado? Os médicos falaram que eu tive uma amnésia temporal. Eu esqueci os últimos 3 dias do que tinha acontecido nos últimos 3 dias e eu fiquei com a memória perdi a memória de curto prazo. Tá ligado a Dory do Procurando Nemo? Ficou nessa pegada aí. Exatamente, cara, exatamente. Inclusive o cara que foi lá me ver, que morava na mesma república que eu, ele entrou no quarto, eu falei, pô, cara, e aí, tudo bem, beleza? Quem te falou? Não, bicho, a polícia foi lá em casa e avisou que você tinha sofrido um acidente e tal. Falei, pô, que loucura, né, meu? Aí ele saiu do quarto, quando ele voltou, isso eu tô contando, porque eles me contaram, não é porque eu lembro, não. Aí ele voltou pro quarto, ele falou que eu cheguei, ô, bicho, beleza, você chegou, você tá aí. Quem te contou? Ele falou, cara, você tá doido, mano, acabei de te contar tudo aqui, né? E eu fiquei nessa vibe aí por umas 2 semanas, cara, com a memória de Entendi. curto prazo. E aí E já aí, vem velho, essa decisão de voltar para São Paulo? Como é que foi isso? voltei para São Paulo. Eu falei, não, eu vou terminar aqui esses últimos 2 meses que eu tenho aqui e vou voltar para São Paulo. Aí, no geral, cara, ficou um ano. Eu fiquei um ano nessa ida e vinda nessa região do Paraná. E aí voltei para São Paulo. Aí falei pro Valmor, falou, pô, Valmor, valeu, obrigado. Mas eu vou voltar lá para São Paulo, que ele, pô, cara, queria tanto que você ficasse e tal, seria ser um baita profissional, ajudando pra caramba aqui nas produções e tudo e tal. E, mano, um negócio que a gente fazia legal pra caramba lá, em cidade do interior, isso funciona muito, são os testemunhais ao vivo, que você vai lá na loja, e de lá da loja você fala, ô, pô, estamos aqui na loja, eu tinha uma loja lá que chamava Loja da Banana, pra você ter uma ideia, bicho. Então, aqui na Loja da Banana, olha, estão com uma promoção imperdível aqui. Então, você que está ouvindo a rádio agora, até às 5 da tarde, se você vier aqui, e funcionava super bem, eu fazia direto para eles, principalmente no final de semana, no sábado, né? E aí eu voltei para São Paulo. Resolvi voltar para São Paulo. Isso aí foi em 2005. Deixa eu fazer um recorte aqui. Então, para você começar lá na primeira rádio, tem a história do telefonema que você dá. Na outra rádio do interior tem a visita que você faz e você vai falando com as pessoas e tal. E fala uma coisa, Davi, na sua opinião, essa proatividade, essa disponibilidade para conversar e conhecer as pessoas facilita dentro da nossa área? Pô, Marcelo, totalmente, velho, totalmente. Apesar de a gente viver, uma coisa que eu falo desde que eu comecei na área da comunicação,
é que é uma puta de uma fogueira de vaidades, mano. Infelizmente. Cara, os locutores, muitos deles, não vou generalizar e dizer que todos são, mas boa parte são vaidosos pra caramba. Hoje em dia, isso diminuiu muito. Graças a Deus, diminuiu bastante. Mas antigamente, até no comecinho dos anos 2000, ainda era uma fogueira de vaidades assim muito forte. Mas esse lance de você ir atrás, de tentar, de conversar, de, sabe, de estar ali, de participar. Claro que você também não pode ser invasivo e nem um chatão, sabe? Um cara que imagina se eu ficasse ligando todo dia. E aí, tem vaga aí? E aí, já mudou? E aí? Aí é Pô, mala, né, cara? Não, não, é mala, velho. não Chega uma seja hora que mala. vai chegar uma hora que os caras não vão nem querer te atender mais, vão desligar na tua cara e tudo mais. Você não, vão pôr tua foto lá na porta na portaria. Falou, pra esse cara chegar aí, não deixa ele entrar, não, tá ligado? E Aí, ajuda demais, cara. ajuda, né? Tem que ter proatividade. Muitas vezes a pessoa fica na expectativa de que o sonho se realize com alguém batendo na porta dela, né? Oi, tudo bem? Você gostaria de trabalhar aqui na rádio? Não é exatamente assim que acontece, né? Precisa estar à disposição e precisa encontrar essa oportunidade. E aí, Exatamente. 2005 voltou para São Paulo, agora sim, nossa Rádio FM, ainda não? Não, ainda não, cara, ainda não. Aí, cara, o que aconteceu? Eu voltei para São Paulo e logo que eu cheguei, um camarada meu me chamou para fazer um trampo com ele de foto. Falou, cara, vem aqui que eu preciso de você para fazer um trabalho de foto aqui comigo e tal, né? E aí eu fui fazer esse trabalho com o cara. Desse pegou outro, engatou outro, engatou outro, engatou outro, e eu comecei a cair de cabeça na fotografia. Videomaker, né? Fotografia e vídeo. Aí entrei de cabeça, comecei a trabalhar direto com foto e vídeo, direto. E aí eu dei uma estagnada, dei uma parada na área da rádio, de locução. Mas, cara, aquilo sempre dentro da gente, tá ligado? A gente não consegue ficar distante demais disso, né? Quando foi em 2006, no final de no final de no meio de 2006, na metade do ano de 2006, eu conheci um cara, eu encontrei um cara que eu já tinha trabalhado com ele há muitos anos atrás, lá na Musical, em 2000, na Musical, e ele estava trabalhando numa rádio em São Paulo, uma rádio estava começando em São Paulo, que estava vindo de Brasília, de Brasília para São Paulo. E ele falou, cara, a gente se encontrou, assim, foi muito por acaso que a gente acabou se encontrando e tal. E aí ele falou, a gente foi num evento, eu fui num show, fazer umas fotos de um evento, de um show, e ele tava lá, nesse evento. E aí a gente começou a conversar, ele falou, cara, eu tô começando, eu tô trabalhando aqui na estruturação de uma rádio que tá vindo de Brasília para São Paulo, que é a Sara Brasil FM, que é a rádio da Igreja Sara Nossa Terra. Cara, por coincidência, assim, a Uhum. maioria das rádios que eu trabalhei foram rádios cristãs mesmo, né, evangélicas, com exceção das rádios que eu trabalhei lá no Paraná. Aí ele falou para mim, tô precisando de alguém lá, velho, pra essa parte da estruturação, para começar a gravar os comerciais, começar a gravar as chamadas, em breve, na frequência e tal, e depois a gente estruturar e entrar com a rádio. E aí eu falei, cara, putz, eu tô envolvidaço aqui com fotografia, mano, mas vamos ver, velho, como é que tá lá o lance? Como é que tá a paga do negócio? Aí ele falou, não, vai lá amanhã que a gente conversa. Aí eu fui lá, conversei lá com ele, com a moça que era da parte financeira, né, a Maria, e aí acertamos um esquema lá e eu comecei a trampar lá na Rádio Sara Brasil. Aí, né, primeiramente nessa parte de estruturação, mandava algumas coisas para Brasília, que eles têm uma uma rede boa de rádio, né? Acho que eles têm umas 7 ou 8 rádios no Brasil, tem em Recife, tem em Brasília, tem em Curitiba, então eles têm uma, então gravava muita coisa para eles, fazia alguns horários de São Paulo, linkava com a rede, fazia lá em Brasília. Puta, foi um negócio muito legal também, uma época muito boa. Inclusive, quero até deixar aqui, fazer uma parênteses aqui, né? A gente estava falando até de vacina, essas coisas. Tinha um cara que trabalhava lá, o Bruno, lá em Brasília, Bruno Moretti. E aí o pessoal até brincava, aí os primos estão tomando conta aí da rádio agora, são os locutores oficiais da rádio, um em São Paulo, outro em Brasília e tal, né? E infelizmente ele foi uma das vítimas do Covid aí, mais ou menos um mês atrás aí eu recebi a notícia. A gente sempre se falava ainda e tal.
E infelizmente foi mais uma das vítimas aí do Covid lá em Brasília, deixando dois filhos aí de, É, acho que são 10, 12 anos. muito triste, Moretti. Vários colegas, Muito, né? muito. Perdemos aí alguns colegas do rádio, do teatro, da dublagem, né? Da locução Sim. comercial. Muito triste esse momento que a gente está vivendo, de fato. Mas e aí? E Aí, aí da Marcelão, Sara? então, da Sara, cara, eu saí da Sara e 4 meses depois da Sara eu fui para nossa rádio. E aí comecei a trabalhar na nossa rádio. Nossa Rádio FM. Então vocês estão acompanhando aí, já entenderam? O Davi tem uma jornada muito interessante dentro do segmento cristão, do segmento gospel, né? O pai dele é pastor. Eu quero imaginar que o fato de você ter crescido na igreja foi um facilitador para que você estivesse dentro desse segmento. E aí nós Na tivemos a verdade, oportunidade de. Marcelo, eu Hum, acho que isso na verdade, isso não influencia muito. Eu acho que foram acasos mesmo, foram situações que aconteceram, porque nenhuma das rádios, pô, você conhece, trabalhou na nossa rádio. Quantos locutores ali realmente eram cristãos? não, sim, mas Tinham, acho aí, que uns dois, entendeu? aí você cortou a minha onda, porque eu ia dizer justamente o contrário. Porque lá na nossa rádio, o Davi teve a oportunidade de colocar no ar um programa de humor gospel. Né? E o que me chamava a atenção era exatamente saber o limite, né? Não ultrapassar o limite, o que poderia ser ofensivo para aquela audiência, né? Que acaba acontecendo quando você pega alguém que não entende daquele segmento para fazer Claro. esse tipo de trabalho. O humor é sempre muito delicado, né? E o humor dentro do gospel, né? E isso me chamava muita atenção. Falei, caramba, como ele consegue entender qual é o limite, né? É o Cabo da Vela, que é o Zé Vicente. Eu não, jamais eu esquecerei desse episódio, né? E aí a gente está num momento curioso, ô Moretti, eu vou pedir a sua opinião sobre isso, porque a gente está lá em 2011, 2012 e começa a pensar em conteúdo. Né? Beleza, agora 2020, Sim. 2021, tá todo mundo falando de conteúdo, mas a gente estava numa rádio gospel em 2012 e falou, pô, caminho ao conteúdo, vamos construir? Né? E por sorte, ou por uma conjuntura favorável, tivemos liberdade para produzir alguns conteúdos inéditos, né? Sim. Rádio jornal, programa de opinião e o programa de humor. Né? E aí no programa de humor você mostra toda a sua versatilidade com vozes especiais. Dá para chamar o Zé Vicente rapidinho ainda? Você tem esse registro fácil aí ou não? O Zé Vicente é um cara meio tímido, tá ligado? Não gosta muito de aparecer na câmera, não, mas a gente ainda brinca, até brinco aqui com a minha esposa, com os amigos. De vez em quando eu ligo para algumas pessoas que gostavam muito do Zé Vicente, eu já ligo com a voz do Zé Vicente, já, né? Eu penso, sem vergonha, Zé Vicente tá aí, nos Estados Unidos e tal, né? E era bom porque nós ligávamos pros outros, né? E falar, ô filho, como é que você tá? Tá trabalhando muito? Já tá falando inglês? O meu inglês tá bom, Marcelo. Eu falo de inglês, as pessoas me entendem tudinho que eu falo, que eu sou bom nos inglês. Isso chamava muita atenção, porque além desse personagem, tinha uma série de outros personagens dentro do programa que eram interpretados pelo Davi. E aí, Davi, como é que você percebe esse momento de você, de fato, vender criatividade, né? Mais do que ser o locutor que fazia o horário, opa, como é que você tá? Tudo bem, beleza? Trazer personagens e vozes especiais. Olhando hoje, né, como é que você percebe aquele seu momento? Tem uma espécie de desabrochar, de descobrimento? Você já fazia isso nos bastidores, na sua vida pessoal? Conta aí um pouco. Pô, Marcelo, o negócio é o seguinte, cara, quando eu era moleque, né, tem tudo uma história, assim, um, um fio da meada, puxa lá do. Tinha um cara, velho, que fazia uns trabalhos com. Antes disso, eu ouvi o meu pai contar uma história. Meu pai é cearense. E ele contava que lá onde ele morava, tinha um cara que fazia uns personagens de fantoche Marionetes. e marionete, é. E ele contava essas histórias do cara, né? Que o cara fazia, ele sozinho, fazia os bonecos e fazia as vozes. Eu achava isso incrível. E aí apareceu um cara, depois que já era grande, que é um cara chamado Maurão. Quem é crente da época da década de 80 vai saber de quem eu tô falando. E o Maurão, ele ia nas igrejas. Esse lance de humor, cara, cristão, ele não é novo, não. Ele é antigo mesmo. O Maurão ele era fera, bicho. Ele era monstro. Se você vê hoje, por exemplo, o cara que interpreta o Xaropinho, ele faz esse trabalho dentro das igrejas. E é muito legal. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver uma entrevista que ele deu no programa do Danilo Gentili, ele mostra como é que ele faz o xaropinho dentro das igrejas. É interessantíssimo. E o Maurão, ele fazia esse trabalho de fantoches nas igrejas.
E ele fazia várias vozes. E isso, velho, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, 13, quando eu conheci o Maurão. E aí, velho, eu fiquei apaixonado, encantado por esse bagulho do fantoche, das vozes que o cara faz. E aí eu me dispus, na igreja que meu pai era pastora, a fazer esse trabalho com fantoches para as crianças. Então eu, com 12, 13 anos, fazia 3, 4 vozes ali para fazer os bonecos diferentes, entendeu? Então um era um senhor mais velho, e falava assim, ô meu filho, você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus. Aí vinha o menininho, mas eu não gosto da Bíblia não, eu quero ler o gibi, eu quero ler o gibi. Entendeu? E aí eu mesmo fazia os dois ali e tal, brincava com isso, e era interessante, era um negócio. E aí, velho, quando a gente vai crescendo e vai ouvindo outras vozes, rádio, como eu te falei, a minha bagagem de memória auditiva da Turma da Maré Mansa, por exemplo, entendeu? Você vai ouvindo aquilo no rádio e vai guardando. Eu sou um cara que tenho... Eu sou de carteirinha, Marcelo, fã demais do Felipe Xavier, do Marcelo Bonfá, do Paulo Bonfá e do Marco Bianchi, que foram os caras que criaram os Sobrinhos do Ataíde. Velho, eu ouvia eles na USP, quando eles estavam na USP ainda. Como chamava lá? Rádio Alegria? Rádio Alegre, né? Rádio Alegre, é. E era muito bom, cara. E eles foram para 89 com os Sobrinhos do Ataíde. E, velho, aquilo também foi uma escola para mim. Eu ouvia e curtia demais, imitava o Peterson Foca. Meu, muito doido, meu. Essas ondas tão alucínio hoje. E até uma parada que a gente fez muito na Roça Rádio, velho, que eu achava que eu copiei até deles, né? Que era o Nardo. Que o Nardo, que você sabe, o Nardo não falava nunca, tá ligado? E o Peterson Foca tinha um amigo que era o Zé. Mano, fui eu, Zé. Nunca, né? Zé e os Zé e os caras, mano. Não é não, Zé? Tá vendo? O Zé manja dos bagulho, né? O Zé nunca falava, né? E, cara, isso foi coisas que eu fui guardando. Eu sempre brincava com vozes e tudo mais e tal. E quando surgiu a oportunidade lá na nossa rádio, eu falei, putz, é da hora, cara. É um bagulho que realmente a gente se encanta, porque eu nunca pensei também, até porque você sabe que a nossa rádio ela é de uma igreja que o missionário tem uma linha um pouquinho mais séria, Sim, mais sim. tradicional e tudo mais. Então, assim, eu pessoalmente nunca imaginei que fosse ter essa abertura para poder fazer esse programa, para poder fazer o humor dentro da rádio. E agradecer o Daniel, que era o coordenador geral lá, o Daniel Vidal, um grande profissional também de rádio, que também abriu essa oportunidade, o Marcelão, que trabalhava com a gente, tanto na produção quanto na coordenação lá, e putz, foi bom demais. Foi bom demais, Davi. Aí eu saí da nossa rádio, Davi continuou, nossa rádio voando, tal, programa bombando, e de repente eu descobri que você estava morando em Miami. Falei, mas o que aconteceu? Agora veio o grande momento dessa live, que todo mundo está querendo saber. Mas e aí, como é que é essa migração do rádio para os estúdios de Miami? Alguma coisa aconteceu? Qual é a história dessa vez, Davi Moretti? Quero então, é o seguinte, os Estados Unidos na minha vida, ele sempre foi uma coisa meio que programada, né? No ano de 2001, eu entrei numa vibe aí, numa onda de querer morar aqui nos Estados Unidos. E eu tava, na época, eu trabalhava na rádio musical. Eu até falei com o Marcelo, pô, Marcelo, eu vou para os Estados Unidos, cara. Se não der certo, eu posso voltar, você me dá meu emprego de volta. Ele, vai lá, se não der, você volta aí, a gente vê o que a gente faz. Só que não rolou, porque foi o ano que a minha mãe faleceu. Acabou não dando certo, a minha mãe faleceu, e aí eu acabei guardando a ideia, o plano dos Estados Unidos, deixando para lá, né? E aí fui tocando a vida, casei e viemos para os Estados Unidos passear, eu e minha esposa, e eu falei para ela, pô, tô querendo montar acampamento aqui nessa terra aí, o que você acha? Ela, não sei não. Não sei não, hein? Sei. Eu falei, e aí, gostou? Ela, gostei mais ou menos, né? Falei, então vamos ver, vamos planejar aí para ver se dá certo. E aí eu voltei de férias para São Paulo, fui para a nossa rádio, que é onde eu trabalhava, e aí eu passou um mês mais ou menos, falei para minha mulher, não, vamos tocar o barco, vamos para os Estados Unidos. E aí eu avisei o Daniel,
que era o coordenador na época, você já não estava mais lá. E aí o Daniel falou, não, beleza, vamos acertar o que tiver que acertar aí, vamos ver o que a gente faz aí para você ir para os Estados Unidos. E aí eu vim, cara, na cara e na coragem, eu e minha esposa, e juntamos o que tinha dentro da mochila e partimos para cá. Então, nas Chegou férias, aqui, nas férias não teve esse movimento de você visitar os estúdios. eu visitei aqui o estúdio da nossa rádio e conheci os estúdios de dublagem daqui. Eu Naquele... visitei para conhecer. E aí? Mesmo esquema lá da Rádio do Paraná? Opa, tudo Então, bem, beleza, tal, tô pois chegando é, aí, então, quero conhecer. o que aconteceu foi que o cara que trabalha aqui inclusive ele ainda está aqui na nossa rádio, que é um puta de um profissional também, cara, que é o Arnaldo Tavares. Ele é um cara que tem uma bagagem assim imensa de rádio. Ele foi um grande locutor de Cachoeira do Itapemirim e também de Vitória. Trabalhou muitos anos lá, né? Foi coordenador de rádio e tudo mais. E quando eu vim aqui de férias, ele trabalhava na nossa rádio daqui. E eu conheci ele. E foi ele que me apresentou lá para os estúdios de dublagem aqui de Miami. E, pô, já foi esse lance aí Oh, dessas ligações aí também, né? E, pô, beleza, fui lá, conheci tudo mais tal. Quando eu decidi vir, que eu vim de vez, eu fui procurar ele. Ele falou, cara, olha, vai lá, mano, no estúdio, conversa com a pessoa tal, assim, que é a diretora, tal, e fala que você tem experiência com rádio, que você tem formação de ator e tal, né? Que ela vai te orientar lá como é que funcionam as coisas. Aí eu fui. Eu já estava aqui já fazia acho que um mês, né? Ainda não tinha pegado nenhum trabalho fixo ainda e tal, né? E aí eu fui, cheguei lá, ela falou, tudo bem, vamos ver como é que você como é que é o seu desempenho, né? Como é que você desenvolve isso aí, se você tem mesmo jeito. Porque, cara, a coisa mais louca, ainda pra galera que tem aí desejo e vontade de entrar, que é radialista ou locutor e tem vontade de entrar na área da dublagem, é uma, é um mundo totalmente diferente, cara. muito distinto, né, Totalmente Davi? diferente. Muito diferente. A única coisa uma das coisas que me ajudou bastante foi a projeção e a articulação da palavra, das frases, como é que você articula para falar bem e tudo mais, e a projeção e o teatro que me ajudou, cara. Fora isso, o time é diferente, a entonação é diferente, o jeito de falar é outro, é totalmente diferente. E aí a diretora falou, ó, beleza, vamos fazer um teste aí com você, para ver como é que você se sai, como é que você desempenha aí nas pontas, para ver se você leva jeito também, né? Falei, beleza, então vamos lá. Cara, eu fiz os testes lá com ela, ela falou, olha, sua voz é boa, você tem talento, você consegue interpretar direitinho e tal, mas tem que ir moldando, tem que ir lapidando isso aí. E aí eu falei, beleza, né? Falou, ó, semana que vem você volta aí e a gente grava mais uns negocinhos e uma vez por semana eu te chamo, você vem gravando aí, vem fazendo os negócios. Falei, tá bom, beleza. Aí, cara, meu plano era trabalhar no que aparecesse, como a maioria dos imigrantes aqui nos Estados Unidos fazem. Passou 2 dias, velho. Toco meu telefoninho, meu celularzinho, sempre esse mesmo lance, né? E eu atendi e era a diretora lá. Ela falou, olha, é o seguinte, nós estamos com uma vaga aqui de trabalho para trabalhar na área de produção. Eu preciso de alguém para trabalhar aqui na área de produção. Tem um setor na dublagem que chama controle de qualidade, que é o Quality Control, né? O QC. Eu preciso de alguém para trabalhar no QC. Você tem experiência com um vídeo, com essas coisas? Eu falei, tenho. Eu sou formado em. Eu me formei em rádio e TV também, né? É uma outra coisa que eu falo pra galera que tá entrando no mercado, não fica só numa coisa, cara. Não fica, não, eu sou locutor, eu vou ficar só sendo locutor, é a minha vida de ser locutor. Vai estudar, vai fazer faculdade, sabe? Não abandona os estudos. Então fui fazer faculdade, fiz rádio e TV. Então sou videomaker, sou fotógrafo, sou radialista, sou dublador. Então, aonde tiver que dar aquele jogador que você põe no campo, precisa de jogar no ataque ele vai, precisa no meio do campo ele vai, na defesa ele vai, eu vou onde tiver. É, E tem ela que me ser ligou, eu fui lá. multifuncional, né, da visão. Se fizer só uma Exatamente, coisa, exatamente. limita muito a sua possibilidade de atuação, né? Exatamente. Aí eu fui lá, cara. E ela falou, tem uma vaga para controle de qualidade e tal, você tá afim?
primeiro você vai passar por um treinamento, o rapaz que trabalha aqui já há um tempo, e eu também, a gente vai te orientar. Cara, coincidentemente, o cara que estava trabalhando lá é o cara que me indicou, o Arnaldo, que é o cara que me levou lá para ver. Então o cara que falou, liga lá e tal. Ele estava trabalhando lá. E aí ele me ensinou, me mostrou. E aí as donas da empresa, as diretoras me chamaram, eu fiz uma entrevista com elas e tal, fiz um teste e tudo mais e tal. E eu acabei ficando, cara. Comecei a trabalhar no controle de qualidade. Cara, isso foi o que mudou a minha percepção da dublagem. Porque eu comecei a gravar e ter a noção do que tinha que ser feito assistindo o que os outros tinham feito e do que eu tinha feito. Cara, começa a mudar a sua visão, a sua percepção disso. E eu comecei a ver de uma outra forma. Então a gente pega a orientação dos diretores, vê o que você gravou, vê o que os outros estão gravando, e você começa a se lapidar, começa a se moldar e começa a perceber o que é que você tem que fazer. E aí eu comecei a desenvolver melhor, aprender mais, descobrir mais. E aí que é depois de tudo isso que você começa a entrar nos personagens melhores, nos papéis melhores, começa a ganhar um pouco mais de notoriedade ali dentro do estúdio. Pô, ele faz bem esse personagem. Fala aí um personagem marcante desses primeiros que você fez. Conta aí pra gente. A gente trabalha aqui, Marcelo, num mercado, para um mercado muito forte, que é o mercado dos streamings e o mercado também dos países africanos que falam a língua portuguesa. Então a gente trabalha demais, tem muitos trabalhos mesmo para Moçambique e para qual é outro país que fala? Angola. Moçambique e Angola, que são países que falam língua portuguesa. E eles têm um canal lá, que é um canal hispano, que ela é todo em português lá, que é a Telemundo. A Telemundo é um dos maiores canais do mundo. É nível Globo mesmo, sabe? A Telemundo. E é do México. E eles têm a Telemundo lá, então a programação é toda em português. Então, muito do que a gente grava vai para lá. E fora os streams, a gente grava coisas para o Netflix, a gente grava coisas para um streaming que é pouco utilizado no Brasil, que é o Hulu, e um outro que também é utilizado pouco no Brasil, que é o Pluto. É o Pluto, né? Que eles chamam de Pluto TV, que são alguns streamings que a gente grava bastante para eles. Eu gravei para a Netflix, a gente fez a primeira e a segunda temporada da The Crown. Do The Crown, eu fiz o Charteris, o Martin Charteris, que era o secretário da rainha, foi o primeiro secretário da rainha. Foi um personagem assim muito bom para fazer também, apesar dele ser muito sério e ter que manter mais ou menos aquele padrão britânico e tudo mais. Foi legal de fazer. Mas um personagem que eu gostei de fazer demais, cara, é de uma série infantil que passou no Cartoon Network. São dois personagens que eu curti pra caramba, que foi o Shun, que ele era da série Mini Ninjas, que era do Cartoon Network, e o Down, que ele era da série Infinity Nado, que também foi do Cartoon Network. Foi dois personagens que eu curti bastante fazer e que são bem legais, assim. Pra mim marcaram bastante, porque animação, mano, é uma coisa que você gosta demais. Pô, tem um personagem que eu gosto pra caramba que eu fiz, que ele chama Tyson. Ele é da série Dead Beat, que é uma série do Hulu TV, que ele é o cara que é o protagonista, ele é médium, né? E ele tem um amigo que é anãozinho. E eu fiz esse anãozinho, amigo dele, o Tyson, assim, na segunda e na terceira temporada. Foi muito legal, assim, foi um personagem que marcou bastante, assim, que eu curti bastante fazer. Puxa a voz aí rapidinho, só para mostrar que o negócio é sério. Do Tyson era legal, porque ele era um anão, tinha no original mesmo, a gente tem que às vezes buscar o original, ele tinha uma voz um pouco rasgada, aguda, e ele era meio malandro, ele queria ser traficante, né? Então ele falava assim, ai mano, tá ligado? Com esse meu tamanho aqui, você não faz ideia dos bagulho que eu tenho que fazer pra ser respeitado nas quebradas. Mano, eu tenho que limpar os banheiros, eu tenho que roubar as bolsas das velhas. Mano, tem que fazer uns bagulho muito louco, tio. Entendeu? E o legal é que a gente pode usar, dependendo da produção, a gente pode usar essa linguagem e tal, buscar esse lance. E era legal fazer o Tyson, curtia pra caramba, era bem divertido. E aí teve Pode falar. Ia te perguntar o seguinte, um estúdio ou vários estúdios de dublagem em Miami? Pô, aqui em Miami tem
basicamente, eu acho que são 4. Se eu não me engano, são 4. Eu trabalho para 3, mas acho que são 4. Eu só não trabalho para BKS aqui. Tem a BKS, faz trabalhos em português também, mas eu não trabalho para eles. Eu faço trabalhos para The Kitchen, trabalhos para Universal Sinergia e faço trabalhos para International Lip Sync. O South Park é feito aí, né? É feito aqui, no The Kitchen. Você já fez alguma coisa no South Todas. Park? Cara, então, o South Park, ele tem, se não me engano, são 22 temporadas, né? Então, o elenco dele é muito extenso. Então, o pessoal muito fixo, que tem gente que tá no personagem desde que começou. Outros que vão mudando e tal. Eu fiz alguns só pontas. Eu não fiz muita coisa fixa no South Park, não. Mas é legal, o South Park é interessante. É Pô, um é trabalho bem incrível, né? legal Já também. ganhou moral com a audiência. Ô, Moretti, e essa turma da dublagem aí? Quem são esses brasileiros que trabalham com a dublagem em Miami? Que galera é essa? Conta um pouco dessa bolha aí pra gente. Cara, tem um pessoal aqui muito bom mesmo. Não tô puxando o saco não da galera, mas tem uma galera aqui muito boa e que realmente também teve um grande boom, um grande destaque acho que de uns 4 anos, de uns 3 ou 4 anos para cá, deu uma grande mudança, porque chegaram alguns diretores brasileiros do Brasil, que trabalhavam no Brasil, que vieram trabalhar aqui, diretores e atores, assim, que são realmente muito bons. Por exemplo, o Igor Lott, que é um grande dublador brasileiro, que tá aqui agora, a diretora. A Crisna Dias, também uma grande dubladora e grande diretora do Brasil. O Luciano Monteiro. O Luciano é demais, cara. O Luciano, ele fez grandes trabalhos. Ele fazia... como é que é o nome do menininho? Do Hora de Aventura. Ele fazia o garotinho do Hora de Aventura. O Finn? Ele fez... É o Finn, exatamente. Ele é a voz do Finn. Ele fez aqueles 2 irmãos gêmeos, da série dos irmãos gêmeos, Zack não sei quem e tal. Ele fazia isso também, então um cara que tem uma baita de uma bagagem. Também morou aqui, trabalhou aqui bastante, foi o Airan Pinheiro, um cara também muito bom, fera demais, o Airan, um grande profissional. A Fernanda Crispim, putz, a Fernanda Crispim nada mais, nada menos do que a voz da Fiona, do Shrek. Né? Então, assim, tem uma grande bagagem, assim. E os caras que trabalham aqui, cara, boa parte deles são pessoas que se formaram são brasileiros que se formaram em atuação aqui. É engraçado, né? Porque você vê, pô, um ator atua em português, mas se formou num curso de atuação em inglês. Mas eles moram aqui há muito tempo, eles falam inglês fluentemente e tal. Então, a maioria deles se formou em cursos de teatro, de formação de voice actor. Aqui tem um curso só de voice actor. Você quer ser só voice actor? Você não quer ser um ator de teatro? Aqui também tem um curso só para isso. Tem uma formação só para isso. Diferente do Brasil, que não tem. Você tem que ser ator mesmo, e depois migrar para atuação só de voz. Mas aqui tem um curso. Há um registro profissional similar ao nosso DRT aqui? Não tem. Aqui tem. É porque assim, a questão do DRT no Brasil está muito ligado também às situações de sindicatos, né? Sim. A gente sabe que aqui sindicato é uma coisa que quase não tem nem força, e eles marginalizam demais o sindicato aqui, é uma coisa muito chata, é de briga, a gente para encher o saco e tal, então assim não tem, mas a formação ela é importante e ela é realmente exigida assim nos trabalhos. Ô, Davi, e nos primeiros momentos, primeiros meses, primeiro ano, a questão da barreira linguística, como é que você lidou com essa história do aperfeiçoar o seu inglês enquanto você já está precisando dele no dia a dia? Cara, então, é muito doido, porque você, ao mesmo tempo que você está numa... Eu fui morar numa região aqui, Marcelo, que tem uma influência fortíssima da comunidade hispana. Demais, demais, demais. Morei numa cidade chamada Doral, que lá eles chamam de Doralzuela, porque tem muito venezuelano, cara. Muito, 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 muito. Tem bastante mesmo. Venezuelano e colombiano. Mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com o inglês e o português. Então, você tem que trabalhar com 3 línguas. Tem local que você vai, aqui em Miami, que os caras só falam espanhol, cara. Caramba. É impressionante, mas é verdade. A gente estava até comentando com os amigos esses dias, nesse fim de semana. O cara só fala espanhol. Entende? Então, você tem que aprender a falar o espanhol e o inglês
e ao mesmo tempo manter o seu português de uma forma natural, porque você tem que dublar em português. É um Entende? Porque se belíssimo você não tiver desafio, né? desafio total, se você não tiver com o seu português bom, legal, como é que você vai dublar em português? Sabe, vão sair palavras com sotaque, sei lá. Então, assim, eu não largo de ouvir e de assistir coisas em português, principalmente na questão da dublagem. Então, tudo que tem de português, em português, dublado e tal, eu assisto desse jeito. Ah, tem muito amigo que fala, não, eu assisto em inglês, é mais legal em inglês. Eu falei, cara, é meu trabalho. Sim, Eu não sim. posso deixar de ver. O Pode falar. Moretti, e em relação às questões de remuneração, por exemplo, aqui em São Paulo eles trabalham com os anéis, né? Cada 20 segundos um anel, e aí você ganha Exato. por 20 anéis por hora. Muda por aí? Totalmente, totalmente. Estava até falando com uma pessoa hoje que, inclusive, morou aqui, é um profissional de rádio também brasileiro, um locutor comercial, publicitário bom demais, que é o Duda Baguera. Duda Estava até Baguera. conversando, tava conversando com ele hoje sobre isso. E, cara, a diferença é que aqui se dubla por loop. Você ganha por loop. Eles têm uma forma de calcular, é mais ou menos uma linha e meia. Então, mas tem o tamanho da fonte, o tamanho do espaçamento e tudo isso. Então, cada linha e meia você ganha. E você vai para o estúdio, você tem 10 linhas para fazer, você faz as 10 linhas e ganha por aquelas 10 linhas e tchau. Fim de papo. Entendeu? Fim de papo. Até foi uma guerra aqui, uma época teve uma briga aqui com relação a isso, porque não sei se as pessoas sabem, mas aqui nos Estados Unidos se trabalha por hora, se ganha por hora. Né? Até um jargão que tem, né, que é o time is money, né? Porque aqui se trabalha por hora, você ganha por hora. Quanto que é o salário? É 10 dólares por hora, 50 a 20 dólares por hora. É assim. E na dublagem não, você ganha por loop. Não tem nada de hora aqui. Tem um estúdio aqui que ele paga o valor que eles chamam de valor mínimo, que eles chamam de adjust. Eles fazem o ajuste e então te dão um valor mínimo. Então, às vezes, um dublador vai lá para fazer, sei lá, 5 loops, mas ele sai com o mínimo, que é 25 dólares. Eles pagam 25 dólares pro cara para ele fazer 3 loops, dois loops. Não importa. Entendi. Entendeu? Interessante. E nesse momento, anos depois que você está por aí, temos escalas todos os dias? Cara, então, desde do ano passado para cá, as coisas começaram a dar uma apertadinha. Começaram a dar uma funilada, uma apertada e tal, né? Mas mesmo assim a gente consegue gravar todos os dias, sim. Mesmo assim. Legal. Emanuela perguntou aqui sobre a dublagem remota. Tá rolando também por aí, né? Como é que foi esse Muito, processo, muito aqui, ó. Davi? Tive que montar aqui meu estúdio, tá aqui o microfone, tá aqui o fone, tá aqui todo o material, montei todo o estúdiozinho aqui, tudo tal. Porque foi meio que a gente. Foi meio não, foi realmente obrigatório, né? Não teve como. Os estúdios não estavam recebendo de forma alguma. Aí depois de um tempo eles começaram a receber, mas com muita restrição, ia só um dublador por hora. Então, assim, naquela hora eles tinham um intervalo de 3 horas, então você tinha aquele período para gravar, depois de 2 horas, eu acho. Depois de 2 horas é que eles podiam receber um outro cara, aí alguém lá nos estúdios faziam toda uma dedetização, não é dedetização que chama, né? Passavam lá uns troços lá no Uma estúdio e tudo. sanitização, uma... Exato, sanitização. Fazia a sanitização depois que podia entrar o outro. E mesmo assim, você gravava, na entrada do estúdio, tinha um ziplock, né, um plástico, aquele saco de plástico, com fone e com um pop filter. Era o seu fone e o seu pop filter. Você entrava no estúdio de máscara, de luva, colocava o seu fone, colocava o seu pop filter, gravava, pegava o fone, pegava o pop filter, enfiava no saco de novo, fechava, na saída você colocava ele de novo numa outra caixa que tinha, que essa caixa ia lá para sanitização, para depois poder ser usada de novo. Então, assim, com todo Complicado, né, esse cara? processo. Porque diminui produtividade e aumenta custo. Exatamente. Então, com todo esse processo, eles acabaram optando por forçar, mais ou menos que forçar os dubladores a terem o seu próprio estúdio em casa, montar a sua estrutura. A gente teve aqui alguns casos de alguns amigos que resolveram fazer uma parceria, né? Então, casa aí na região que ele morava, tinha dois, três dubladores ali,
Então os dubladores vinham e gravavam lá no estúdio do cara e tal. Mas isso não deu um resultado muito bom, não, que alguns acabaram se contaminando aí com Covid, e foi meio ruim. Aí os caras acabaram optando, falando, não, eu gravo sozinho aqui no meu estúdio e tá tudo certo. Entendi, que interessante. Quero te fazer uma outra pergunta, ela é muito pertinente, que é essa questão eu não vou chamar de disputa, né, mas dessa rixa Brasil-Miami e tal, estúdios de São Paulo e Rio de Janeiro, que vira e mexe alguém coloca numa conta menor o trabalho feito em Miami. Qual é a sua visão sobre isso, ô Davi? Aproveitando, o Kleber Brianês está aqui, ele é dublador também aqui em São Paulo. E você, Kleber, o que você fala pra gente aí sobre esse aspecto da dublagem Brasil, dublagem Miami? Diz aí, ô Davi. Pô, Marcelo, putz, o negócio é o seguinte, cara. Durante muito tempo teve muita complicação quanto a isso, né? Porque nos primórdios, lá no comecinho das dublagens aqui, cara, isso começou na década de 80, né? Para quem não sabe, as dublagens aqui em Miami são antigas. Não é coisa nova, não, é antiga, na década de 80. Não tinham muitos brasileiros. E os brasileiros que tinham e que se destacavam e tal, eles chamavam para começar a dublar. E aí tinha essa crítica porque falava que a dublagem daqui não tinha interpretação, as vozes eram muito ruins, era engessado, era um negócio sem, não tinha vida. E cara, eu não vou mentir que realmente no começo era assim. Era desse jeito, porque não tinham profissionais, não tinham pessoas dedicadas, pessoas que se focassem nisso. Mas hoje, cara, de um tempo para cá, isso está mudando totalmente. E na minha opinião, tá? Pode ser que outros discordem e tal, mas eu sempre reservo a minha opinião como minha pessoal, é que o problema tá aqui, ó, no ouvido e na mente. É memória auditiva. Então, se eu ouço uma voz que eu não conheço, eu vou torcer o Estranhamento, né? nariz, meu amigo. Vou Ah, estranhar. Exatamente. Eu vou torcer o nariz, vou estranhar. Eu vou te dar um exemplo muito óbvio, assim, e direto, Marcelo. Como eu falei para você, nós fazemos trabalhos para as TVs de Moçambique e para as TVs de Angola. Nós, a partir de 2 anos atrás, nós começamos a ter contato com as pessoas, com o público que consome o nosso trabalho. E para você ter uma ideia de como a coisa é louca, eles assistem um canal que só passava material dublado por nós. Quando surgiu um trabalho dublado pelos atores do Brasil, foi uma enxurrada de crítica, Marcelo. Pra você ter uma ideia. Nossa, que voz esquisita. Nossa, que voz estranha. Nossa, eu não gostei desse cara falando. Nossa, eu nunca ouvi essa voz, tá? Eu prefiro fulano de tal, prefiro aqueles... Foi muito engraçado a gente ver aquilo, sabe? Porque a memória auditiva deles tá muito ligada. É uma questão muito emocional, sentimental. Então tá muito ligado ao que a gente faz aqui de Miami. Então quando surgiu, por mais que os dubladores do Brasil sejam sensacionais, cara. Eu acho a dublagem do Brasil maravilhosa. Eu não tenho nada para criticar da dublagem do Brasil. Absolutamente nada, de verdade. Eu sou admirador. Sou fã dos dubladores brasileiros. De verdade, cara. E eu achei muito engraçado essa situação dos caras falarem, ah, que voz estranha, que voz esquisita, que cara, não sei o quê. E pra você ter ideia do que foi, mano, foi uma novela da Telemundo chamada Senhor dos Céus. que A gente demais. dublava, a gente dublava as séries da Telemundo e quando começou o Senhor do Céu ser exibido lá com as vozes do Brasil, eles acharam esquisitíssimos as vozes. É muito estranho, né, a gente ver essa situação. Então, o público brasileiro está muito ligado a isso. É uma memória auditiva muito forte. Então, se é uma voz que eu não conheço, é uma voz que é estranha, eu vou torcer o nariz, eu vou achar que não é tão sim e tal. Mas, cara, é porque a gente não está em massa. Porque se a gente estivesse em massa, com muitas produções nossas aí no Brasil, seria diferente. As pessoas passariam a ouvir, reconhecer e saber quem é. Mas está mudando muito isso, viu, Marcelo? Há um mês atrás, houve uma produção feita por um pessoal aqui dos Estados Unidos de um fã-filme do Batman. Se eu não me engano, chama Die is Easy, que é morrer é muito fácil, né?
E um cara que é dublador aqui, ele conheceu os caras que fizeram essa produção desse fanfilme e ele entrou em contato com os caras e falou: sou dublador e eu queria dublar esse fanfilme de vocês. E ele começou a fazer contato com a galera, velho, e juntar uma equipe para fazer a dublagem desse filme, desse fanfilme. Tem 26 minutos. E pra você ter uma ideia, cara, de como deu certo o negócio, o Batman foi dublado pelo Márcio Seixas. O Batman de um fanfilme foi dublado pelo Márcio Seixas. E hoje esse fanfilme tá com mais de 300 mil views no YouTube. Que E, louco, hein? cara, só louco, louco. Tem acho que uns 4 dubladores daqui, alguns do Brasil, e o Márcio Seixas. E, cara, a maioria das pessoas tá adorando a dublagem, tá falando muito bem, tá sendo muito bem recomendado, assim. Então é um avanço que tá tendo, né, cara? Como eu falei, alguns dubladores e diretores que vieram para cá estão ajudando bastante mesmo, assim. Eu acho que isso deu um crescimento muito grande, assim, na qualidade do pessoal, da dublagem e tal. E eu acho que é natural, velho, é normal. Sempre vai haver essa entre aspas, aí, rixazinha. Sempre vai haver essa questão. A Então, boa o direito boa e deles, velha eu não brigo. reserva de mercado, né, da visão. Exato, Porque rola exatamente. também a crítica para o pessoal que está lá em Campinas, para o pessoal que está em Sim, Curitiba, para o pessoal que está em BH, né? Porque é um mercado que para Carla até fala aqui, ó, tirei o DRT para fazer dublagem, gosto muito disso, mas tomei um balde de água gelada na cabeça quando as pessoas disseram que tem muita panelinha, que eu jamais conseguiria. E tem mesmo, é um mercado fechado. Se não tiver tem. alguém para segurar na sua mão, você não entra aqui em São Paulo. É bem complexo isso. Então, quando surgem outras iniciativas, eu tendo a acreditar que a gente vai ter uma democratização do acesso e a chegada de novos profissionais. Então, no fim das contas, é bom para o mercado como um todo, né? Porque entra mais gente, Totalmente. a qualidade precisa ser boa, né, para ser compatível com o que está sendo feito. Então, quem já está também tem que se movimentar para não perder espaço. Acho que é saudável. Quero te fazer uma última pergunta para a gente ler aqui algumas Claro. perguntas da galera que está acompanhando. E aí, você volta, pensa em voltar? Não, já era isso mesmo? Um Rapaz, não abraço, bye sei. bye Brasil. Eu não sei. Eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso, né? E a gente está aberto a tudo, Marcelo. A vida é um desafio atrás do outro, todos os dias, entendeu? A gente tá numa linha de viver um dia após o outro, eu e ela. A gente sempre teve essa cabeça, vamos viver um dia após o outro. Então, eu não sei se amanhã eu tiver que voltar, eu volto, monto um acampamento aí, sabe? Levanto o acampamento daqui, vou para aí. Se tiver que ir para outro lugar, eu vou. Não tem problema, cara. A gente não tem essa cabeça. Não, nunca mais volto. A gente tem muitos amigos que pensam assim. Não, vou ficar aqui pro resto da vida, nunca mais volto. Não. Tem minha família ainda, meu pai, meus irmãos, a minha sogra, meus cunhados todos moram aí no Brasil ainda, então todo o pessoal tá aí. Então, é uma questão de que pode ser que sim, pode ser que não sei. Eu não tenho nada planejado assim para daqui a um tempo, não. Vou vivendo um dia após o outro mesmo. Mas deixa eu falar Entendi. só uma coisinha aqui Vai. dessa questão da dublagem, Marcelo. Só lembrando uma situação que aconteceu quando a Casa de Papel foi lançada a primeira temporada da Casa de Papel. Ela foi dublada em Campinas, né? A primeira e a segunda temporada foram dubladas em Campinas. Eu me lembro, brother, que houve uma enxurrada de críticas. Muita gente criticou, falou mal, pessoal do mercado de dublagem mesmo, tal. Depois que começaram a entrar alguns dubladores de São Paulo, fizeram até live, brother. Estamos aqui com a equipe de dublagem maravilhosa, o cara ali que fez o Rio, o fulano ali que fez não sei o que e tal. Mano, o mundo dá voltas, velho. A vida gira, as coisas acontecem, entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, Marcelo, voltando lá no início, depois de muito tempo eu encontrei a moça que foi aquela coordenadora que falou pra mim, então, eu encontrei ela, velho, trabalhando numa mesma rádio. A gente trabalhou junto, entende? Entendi, cara. Cara, a vida roda, as coisas acontecem, brother. Então, assim, eu vou ficar falando mal de alguém hoje, criticando alguém hoje, que amanhã eu não sei o que vai acontecer, brother. Amanhã eu posso estar junto, eu vou falar mal de um dublador hoje, ou de um trabalho, e amanhã ele é meu diretor. Eu vou fazer o cara vai falar, não, não quero esse aí, não quero, pode tirar.
Entendeu? Porque acontece isso. Acontece. Infelizmente é assim. Complexo. Mas bem, Davi, vou fazer aqui então as perguntas. A Carol perguntou se em pleno 2021 ela destaca, hein? Com os desafios da TV e da comunicação, do próprio rádio, você recomenda uma graduação em RTV? O que você acha, o Total. Moretti? Eu recomendo totalmente. Totalmente. Inclusive porque hoje, cara, os cursos de rádio e TV, eles também estão te encaminhando para a internet. Como produzir para a internet. Velho, isso é incrível, mano. Isso é uma coisa muito doida. Até quando eu me formei não tinha isso, mas hoje já tem. Pô, vou te mostrar uma linguagem da internet, de como você falar para o público da internet, porque é diferente. A TV, o rádio e a internet são coisas totalmente diferentes. Né? Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma, por exemplo, um editor de vídeo que edita para TV, brother, não adianta o cara querer fazer a mesma edição que ele faz para TV, ele fazer para internet. Não vai funcionar. Tem que ter tem que ter a cabeça da internet. E hoje em dia, os cursos superiores de rádio e TV estão te voltando para esse caminho também. Isso é muito bom. Então, eu realmente recomendo sim. Anota aí, Carol. E é uma discussão que a gente tem, inclusive, aqui no mundo das vozes profissionais, né? Você vai fazer rádio é uma coisa, vai fazer locução publicitária é outra, audiolivro é outra, dublagem é outra, e muitos colegas ainda não percebem isso, né? E aquele formatão, aquele jeitão que você tem numa determinada mídia não cabe na outra, né? Isso acaba limitando a sua atuação. O Kleber disse assim, Davi, eu tenho HS. O que é HS, Kleber? É high school? Posso te mandar uma demo? Tá brincando, ele diz aqui, ó, mas vai que... O Kleber é um baita dublador aqui em São Paulo, dublou Naruto, tá trabalhando bastante. Legal. Quando ele for para Miami, eu vou falar, cola no Davi lá, o Kleber. Pô, vem aí sim. Deixa eu Chega ver aí. aqui. A Emanuela perguntou sobre os estúdios de Miami, dublagem remota, ok, você já falou sobre isso. A Carla falou da questão do DRT, quis dublar, não conseguiu, tomou um balde de água fria. O que você disse para ela, hein, Davi? Para quem está frustrado, tem muito, né? Muita gente gostaria, de fato, de trabalhar com a dublagem, mas tem essa coisa de mercado fechado e tal. O que você pode dizer no sentido de trazer uma palavra de incentivo, Davi? Cara, desistir acho que nunca é o caminho. Desistir nunca é o caminho. Você tem que ter. Tem vontade, cara. Você tem que tentar encontrar caminhos. Você tem que buscar, encontrar, se aperfeiçoar, sabe? Cada vez mais. Encontrar pessoas que trabalham e que lidam com esse mercado, para você poder ter proximidades, sabe? E é aí que vai, cara. É assim que começa. Não tem. Infelizmente tem panela, tem. Infelizmente tem essa situação. Cara, nepotismo, tá ligado? Rola muito nepotismo. É o pai é dublador, o irmão é dublador, o filho é dublador, o filho do filho é dublador, a irmã é dubladora, a tia é dubladora. Então tá tudo ali na família. Tem, São, mano, mas são, o mercado é gigante, velho. Não tem como. Vai ter que uma hora todo mundo passa por isso, sabe? Um morre, o outro aposenta, o outro. É assim, cara. É assim. tem Então não desiste, espaço. não. Tem espaço. Tem espaço sim. O Kleber está falando sobre inteligência artificial para dublagem de filmes. O Wendel Bezerra fez um vídeo outro dia falando sobre isso e tal. O que você acha, hein? A profissão de ator em dublagem corre risco? Qual a sua opinião, Davi? A pergunta do Kleber. Brother, eu vi esse vídeo e depois eu assisti um vídeo em inglês também, falando a respeito disso. Essa é uma tecnologia que ela está sendo desenvolvida pela Amazon. A Amazon está focando muito nisso, né? Eles estão trabalhando forte nessa parada aí, porque eles querem criar um dinamismo maior nos trabalhos da Amazon Prime Videos, e eles querem criar também um lance de fidelização de voz, trazer uma voz mais fiel ao ator. Trazer uma voz que seja um pouco mais fiel ao ator, independente do idioma. Entende? Então, se o cara. A voz do Antônio Bandeiras vai ser a voz do Antônio Bandeiras em português, em inglês, em francês, em alemão, em russo. É isso que eles querem fazer. Esse é um dos objetivos deles, com relação a essa questão da inteligência artificial. E, cara, infelizmente, esse negócio vai funcionar. Essa parada vai funcionar. Vai demorar um tempo ainda, mas vai funcionar. E eu acho que o lance todo, Marcelo, tá nisso aí que você acabou de falar, cara. O cara tem que também se reinventar como profissional. Tem que saber se moldar a situações, sabe?
Pô, se aqui tá assim, então vamos criar uma forma não de burlar, mas de melhorar o nosso para que ele também seja escolhido, não seja só a inteligência artificial ou a modulação da voz. Porque é uma realidade, Marcelo, isso da similaridade da voz, porque, cara, é engraçadíssimo, porque eu sou, como eu te falei, um cara que assiste muita coisa dublada. Eu assisto muita coisa dublada. E às vezes, brother, eu tô assistindo uma série, termina aquela série, e é a cara de um negão, de um cara negro, com a voz do fulano. Daqui a pouco entra uma outra série, é um cara branco, louro, com a mesma voz do cara que fez o negro, forte, musculoso e tal. Um cara branquelo, mais mano. É a mesma voz, brother, às vezes. Então, assim, um dos pensamentos deles é esse, trazer a fidelização da fidelidade da voz. Porque a inteligência artificial, ela vai ter, o caminho deles é esse, ela ter o poder de conseguir modular a voz e a entonação de acordo com a voz original. Entendi, interessante. E aí, Davizão, para a gente fechar, já estamos aí há 1h30 falando sobre esse assunto. Ei, beleza. A pergunta de US$ 1 milhão, né? E aí, quem quer se aventurar pelos estúdios de Miami, o que você diz? Nesse momento, acho que não é possível por conta das restrições em relação à recepção de brasileiros em diversos países, incluindo aí os Estados Unidos. Mas digamos que numa situação de normalidade, né, de controle da pandemia, qual é o rolê? Vou de férias, conheço as pessoas, marco de tomar um café com o Davi, o que você diria? Marcelo, cara, é uma coisa que eu falo para todo mundo que fala com relação a vir morar nos Estados Unidos. Ah, eu quero ir para aí, quero morar aí nos Estados Unidos também. Eu falo, velho, a, a sua vida e o seu destino é só você que faz. Eu não posso te falar que vai acontecer assim, assim, assim com você, porque aconteceu comigo. Eu também não posso dizer que não vai acontecer com você. Eu não sei, entendeu? É só testando. Você quer vir, você quer fazer? Venha. É só assim, entendeu? Não tem como contar uma história e dizer pra você que vai dar certo, que vai funcionar, que vai rolar. Pode ser que não dê, cara. Pode ser que não role. Ou pode ser que seja o contrário, que dê muito certo, que funcione, que você chegue, que arrebente, que, sabe, que engate, que os diretores curtam pra caramba o seu trabalho e que gostem de você e tal. Ou pode ser que não. Entendeu? Então tem tudo isso. E você tem que estar disposto a encarar o que vier. Como eu falei. Eu tava aqui pra o que der e vier, velho. Pra trampar no que aparecesse. Mas por força de Deus, do destino, acabou encaminhando para que eu conheço pessoas que estão aqui, que são grandes profissionais da voz e que ainda não conseguiram entrar no mercado, ainda não conseguiram trabalhar com aquilo que gostam de fazer. Estão tendo que... Conheço engenheiros, conheço arquitetos, conheço advogados, entendeu? Professor de educação física, personal trainer, que ainda não conseguiram entrar no seu mercado e trabalhar naquilo que gostam, estão tendo que optar por outras coisas, e construção civil, cortar grama, whatever que seja, entendeu? Estão tendo que batalhar. Então, assim, é só você encarar, tem que vir e tentar. É o que eu falo. E é aquela história, né? O universo conspira a favor de quem se movimenta. Então, se você não fizer a Exatamente. experimentação, você nunca vai descobrir, talvez Não vai carregue saber. essa frustração aí por toda a sua vida. Mas, cara, Davizão, hoje em dia nós temos alguns profissionais muito bons aqui, trabalhando aqui e vivendo aqui, viu, Marcelo? Ó, vou dar um exemplo para você de uma grande locutora brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, mora aqui próximo, sei lá, uns 20 minutos da minha casa. A gente tem uma grande amizade até, que é a Tina Roma. baita profissional, Sensacional. né? Foi a imagem, né? A voz e a imagem da Jovem Pan durante muito tempo. Muito tempo. E hoje em dia ela trabalha, tem feito um trabalho para Nativa. Ela faz o Nativão todo sábado. Ela se tornou uma dubladora também, se profissionalizou na dublagem, faz um trabalho excelente. Então, ela está aqui vivendo disso. Tem um cara que é muito bom, um baita profissional, que não tá, ele mora em Atlanta, mas não tá atuando na área, que é o Whindersson Clay, que é um baita profissional também. Você sabe que outro dia tem um vídeo lá que eu fui visitar a Metropolitana com os alunos, aí um cara comenta assim no YouTube, só faltou nesse vídeo o Whindersson Clay, o Whindersson Clay. Aí eu pergunto, mas por que faltou ele? Me fala. Ele é aqui da minha cidade, Imperatriz, no Maranhão, e aqui ele é uma lenda.
Não só lá, né? Porque a trajetória do Whindersson é realmente fantástica. Ele está em Pô, Atlanta e trabalha tá com em Atlanta. comunicação. Tá, sim, mas eu acho que, se eu não me engano, não na parte de locução, mas ele trabalha com comunicação, sim, lá Que em incrível. Atlanta. Então tem ele, tem um, que eu te falei, o Arnaldo Tavares, que é um grande profissional que mora aqui também. Tem um cara que é jornalista e locutor da CBN Recife, que é o Beto Calmon, também um grande profissional. Então, assim, tem muitos profissionais muito bons aqui hoje em dia, que muitos estão conseguindo trabalhar com esse mercado, assim. Então, graças a Deus, são portas que se abriram e caminhos que se aplainaram aí para as pessoas conseguirem alcançar o seu espaço aqui. Mas é Tá, isso aí, brother. tá aí o Davi, Eu né? tô. O Davi construiu uma história, tá lá nos Estados Unidos, está feliz, né? Se você tem esse chamado, Vamos tem esse aí. desejo, experimenta, né? O máximo que vai acontecer é dar errado. E se der errado, você começa de novo, e de novo, e de novo, e assim Começa vai. de novo, volta para o Brasil, vai para Portugal, vai para algum lugar. Hoje eu tô além da dublagem, eu dublo para uma igreja, faço um trabalho profissional para uma igreja de dublagem dos cultos de um pastor de uma igreja lá de North Carolina, da Elevation Church, que é o pastor Stephen Furtick. Então, todo domingo eles mandam o material, eu dublo aqui os cultos dele. Muito bom. É uma puta de uma dificuldade, uma baita dificuldade para quem é dublador. Cara, se você quer um desafio, tenta dublar um culto. Tenta dublar um culto. Não é voice-over, não é só pôr a voz por cima do original. É dublar mesmo, no sincronismo, nas entonações, na mudança de pensamento durante. Então, cara, é muito louco, porque o cara tá falando assim, olha, porque o amor de Deus é maravilhoso, ele vai mudar a sua vida. Ah, ontem eu fiz churrasco com a minha prima e do nada ele muda. Do nada ele muda. Então, assim, também uma escola que está me ajudando pra caramba a crescer nessa vida de dublagem. Então, estou fazendo um programa diário numa rádio aqui, que é um aplicativo, uma rádio super forte aqui, graças a Deus, que é a Rádio Flórida Brasil. Faço um programa todas as manhãs, das 5 às 7 da manhã aqui, das 6 às 8 aí no Brasil, é uma hora de diferença, que é o Café Sertanejo, um programa bem legal, toca só música sertaneja das antigas, notícias do sertão, cotação do mercado financeiro sertanejo, né, rural, a saca do milho, a saca do café, e faço um programa também durante a semana, à tarde, das 5 às 7 da tarde, às quintas-feiras, que é um programa só de pop rock brasileiro, que é o Conexão Pop Brasil. Inclusive, nessa quinta-feira, o cara que foi o diretor desse projeto do Batman, do fã-filme do Batman, que é o Mike Moraes, que ele interpretou o Coringa no filme, ele vai estar comigo lá, vou entrevistar ele, a gente vai falar sobre o projeto, como é que funcionou, como é que foi e tal, vai ser bem legal. Quem tiver interesse aí, procure aí nas suas lojas de aplicativos aí, chama Rádio Flórida Brasil. Olha aí, e você já aproveita, cola no Davi, @Davi Moretti. Pode chegar, né? Pode mandar direct, Davi. Tudo Pô, bem? manda aí, manda Tranquilo? aí. Não tem problema não. Às vezes não atendo na hora, porque tá ligado, tá gravando, tá resolvendo umas coisas aí, então às vezes não dá para responder na hora, mas assim que é possível a gente responde lá. Você viu aí, o Davi está envolvido em vários projetos, todos eles ele recebe em dólar, então ele está É em bonitão na dólar. foto, tá cheio da grana investindo no agronegócio. No agronegócio, claro, com certeza. Gado. Que demais. Ô, Davizão, uma alegria, um prazer poder conversar com você, saber mais da sua trajetória aí nos Estados Unidos, saber que você está bem, que está feliz. Foi um papo bem esclarecedor, né? Então acho que valeu muito a pena esse compartilhamento. E, cara, só te agradecer, né? Porque você dedicou aí 1h40 do seu dia para trocar Oh, uma ideia com a gente. Foi bem bastante. legal, cara. Marcelo Man, eu que agradeço, cara. Ainda lembro dos nossos papos ali no restaurantinho ali, sentado, conversando e falando sobre o mercado da comunicação, a família. Como é que tá a Marcela como é que é o nome do menino mesmo? O Inácio, né? Você tinha. Naquela Nossa, época, rapaz, só tinha a Marcela. Marcelinha, né? Pois é, ela tinha acabado de nascer naquela época, agora já tem É. 11, né? Está meio adolescente, muda os comportamentos. É um belíssimo desafio também, viu, Davi? E o Inácio tá aí tocando terror já na área, né?
Pô, o cara tem 3 anos. Dos 3 anos dele, 1 ano e meio ele tá dentro de uma pandemia, né? Então, o que será desse Que adulto louco, daqui a cara. pouco, né? Tá sendo privado de conviver com outras crianças e tudo mais. Verdade, Que verdade. momento maluco, né? Mas Mas vai enfim, passar, Marcelo, mas vai vai passar. A passar. gente tem fé aí e confiança de que tudo vai se resolver. Aqui a gente já está nesse caminho, graças a Deus. E a gente tem pedido muito a Deus aí, quem tem fé aí, independente da sua fé, da sua religião, né, do que você crê, sempre temos que ter esse pensamento, esse coração aí voltado para que as coisas melhorem, se caminhem, e as pessoas que estão doentes aí nos hospitais possam sair bem, vivas, né, de volta para suas casas, para suas famílias. Agradeço pra caramba aí a sua live e o bate-papo. Pô, valeu a pena pra caramba. Pô, gosto de você muito, Marcelo. Você é um cara nota 10. Também, Davizão, gosto muito de você. E pra gente fechar, agora você no improviso, aquela mensagem final, inspiracional, para os nossos amigos, colegas que estão aqui em busca do seu sonho da voz profissional, da locução, da dublagem, da voz original, da locução comercial. Diz aí, Davi, para fechar, hein? Você terminou, eu vou dar pau aqui, diz. Beleza pura, então. Pessoal, é o seguinte, ó. Uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração e na minha vida como foco é não me limitar a nada. Não se limite. Não fique com a cabeça numa coisa só. Sabe? Eu acho que você tem que buscar abrir sempre o leque, horizontes, e também não tente abraçar tudo. Parece que é uma coisa meio maluca e uma contrapõe a outra, não, mas é legal, mas é assim que você tem que pensar. Se eu tentar abraçar tudo, ser um overall, eu quero ser locutor de rádio ao vivo, também quero ser comercial, eu também quero ser locutor de porta de loja e tal. Cara, calma. Põe a cabeça no lugar, os pés no chão, foca às vezes numa coisa só, tenta focar no que a sua voz se enquadra. Porque às vezes tem pessoas que têm uma voz que não é tão pesada, mas o cara quer ser aquele locutor do Bradesco, sabe, da Chevrolet. Cara, não é, tua voz não é para isso. Pô, tem um locutor que eu acho sensacional e que ele é usado em algumas campanhas pontuais, mas o trabalho dele é demais. Ele, inclusive, foi VJ da MTV, que é o Edgar Piccoli. Cara, você pega o trabalho do Edgar Piccoli como locutor comercial, você fica encantado, e não é nada disso. Compre agora, tal. Não é nada disso, Coca-Cola, o melhor para você, sabe? Uma coisa vibrante, dinâmica para cima. Então, não fique focado em querer abraçar e ser um locutor comercial pesado e tal. Pega o que a sua voz faz. Entenda a sua própria voz. Saiba onde ela pode chegar. O ano passado, por exemplo, quero dar só um exemplo para vocês, rapidão, para a gente terminar. Passei para outras pessoas uns 4, 5 trabalhos de locução comercial de político. Porque não é para mim, cara. Porque político ele quer aquela voz daquele cara e tal, daquele jeito. Por mais que eu possa tentar forçar e tal, e trabalhar, vai rolar. Eu sei fazer, mas não é meu negócio. Então passei para amigos meus, pessoas que eu conheço. Falei, cara, ó, tal, esse cara aqui, fala com ele no WhatsApp, ele tá me procurando, ele da agência tal, de tal lugar. Eu passei uns 4, 5 trabalhos para amigos, pessoas conhecidas. E é assim que a gente vai ganhando amizades também. Eu acho que isso é muito importante. Então, como profissional, foca na tua voz, descobre como ela é, descobre o jeito que ela é, sabe? Se descubra com a voz. E aí foca no que ela pode fazer. E não desista. Esse é o lance. Vai atrás, batalha, se mostra. Quem não é visto não é lembrado. No nosso caso, quem não é ouvido não é lembrado. Então faz o seu trabalho, busca o seu espaço. Nunca tente passar por cima de ninguém. Nunca tente maltratar ninguém, falar mal do trabalho do seu amigo, sabe? Falar mal do trabalho do seu parceiro, de uma pessoa que faz a mesma coisa que você. Cara, é uma das piores coisas que tem no mundo. É o cara que fica criticando o trabalho dos outros. Porque a impressão que dá é que o cara quer tomar o que é do outro. O que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. Então, não tente abraçar o que não te pertence. Corre atrás, batalha e força aí que tudo vai dar certo. É nóis, Marcelo. Valeu, Davi. Se cuida aí. Grande abraço. Abraço.